Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Boa noite, senhoras e senhores. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Durante uma hora nós vamos falar de sindicalismo e hoje nós vamos falar de sindicalismo e cultura, inaugurando o ciclo. E como é que nós temos feito aqui no Repórter Sindical? Eu sempre falo isso na abertura do programa, mas acho importante porque mais ou menos dá um briefing de como é que é o Repórter Sindical. Nós fazemos por temas, então já fizemos sobre sindicalismo e política, sindicalismo e democracia, sindicalismo e memória, sindicalismo e economia, e agora vamos começar sobre sindicalismo e cultura. Eu estava conversando com a nossa convidada e dizendo, minha comadre, eu acho que o sindicato é um ambiente muito árido. Precisa colocar um pouco mais de, como se diz, de frescor, um pouco mais de arejar mais o ambiente sindical, e a cultura é um caminho importante para fazer isso, sem abrir mão, claro, de greve, de luta, de reivindicação, de homologação, de jurídico, colônia de férias, tudo isso faz parte do sindicalismo, mas levar a cultura para o ambiente sindical é muito importante e eu diria fundamental. Não poderíamos começar melhor a série do que com uma pessoa que é artista e preside o sindicato da categoria. Boa noite, Lígia de Paula, muito obrigado pela sua presença. Sou eu quem agradeço, um beijo grande a todos e para nós falar sobre esse tema que é vital, é necessário para o movimento sindical. Que bom. Você está verde de esperança ou você está fazendo uma provocação aqui hoje? Nenhuma provocação. Esse aqui é o meu sentimento aos palmeirenses. Mereceram, viu? Claro, o coração é corintiano, mas tudo bem, a gente tem que também agradecer. Parabéns! O Palmeiras jogou como... Eu sou santista, mas o Palmeiras jogou como time grande e o Santos como time pequeno. O Palmeiras mereceu a vitória. Ô Lígia, assim, como é que leva o tema cultura para dentro de um ambiente sindical? Por exemplo, sindicato de metalúrgico, sindicato de químico, de condutores, tem jeito? Tem jeito, tem solução para tudo. Eu lembro bem da Lélia Abramo, quando nós fizemos uma grande interferência, principalmente no Sindicato dos Metalúrgicos, e onde nós levávamos em 78 em atividades culturais, peças, palestras, e a nossa tentativa a partir de 78 foi estar próximo, primeiro porque a cultura é importante, como a educação, como a saúde, transporte, todos os temas. Mas cultura fala do cidadão, da cidadania, do ser humano, como é que você aprende e consegue desenvolver praticamente muita coisa. Então, fazer cultura, fazer arte é uma necessidade básica. Sem isso, não é que eu esteja assim puxando a brasa para a minha sardinha, para a nossa sardinha, mas é fundamental. E uma grande luta, a partir de 78, foi fazer com que o sindicalismo começasse a perceber e trabalhar junto à cultura. Eu me lembro quando nós estávamos na CUT, aqui municipal, que mantínhamos as nossas relações, as nossas reuniões e permanentemente eu estava lá dizendo, colocando, falando, fazemos um circuito de apresentação aos trabalhadores de peças teatrais. Para o ano de 2016, vamos deixar o passado, vamos para a frente que a gente já está com o pé em 2016. Nós queremos atuar no movimento sindical com um projeto dinâmico. Nós somos praticamente 30 mil trabalhadores, artistas e técnicos. Sim. Em atuação em rádio, TV, em cinema, em publicidade, na moda. Circo. Circo, maravilhoso. Então, o que nós queremos? Fazer esses projetos, atrair os nossos associados, criar elementos para que possamos estar dentro. O nosso público, queremos estar junto com a massa de trabalhadores, dar essa oportunidade. E para isso nós estamos nesse momento, até um projeto que eu vou dizer que eu conversei com o Raul Cortez há algum tempo. Falei, Raul, antes dele falecer, falei, Raul, nós temos o sindicato, um projeto. Ele perguntou, o que o sindicato está fazendo? Um projeto. Um projeto de microcrédito, porque muitos grupos não têm condições de levantar a sua produção. Então, através da contribuição sindical, uma parte nós vamos destinar a
proporcionar microcrédito para a pequena produção. Certo. Quer dizer, vem o grupo, nós então implementamos pouca coisa, Sim. quase nada, mas isso vai contribuir para que esses grupos possam levantar. E aí nós vamos então participar junto todas as centrais sindicais. Eu conversei com o nosso amigo Pegado, da UGT, do qual nós estamos filiados hoje, para que abra esse espaço para que nós possamos Perfeito. levar esses produtos de cultura para os trabalhadores. Muito bem, Lígia de Paula, presidenta, eu não sei se fala presidenta ou presidente do SATED, Sindicato dos Artistas e Trabalhadores de Espetáculos de Diversão, SATED SP. Agora a outra mulher vai falar aqui no programa. Pode, Ana? Claro, deve. Então nós vamos agora chamar a nossa Ariane Soares, que faz as perguntas e encaminha as participações dos telespectadores e internautas. Vamos lá, Ariane, tudo bem com você? Tudo jóia, boa noite, Franzinho, boa noite, Lígia, obrigado por sua participação hoje aqui conosco no Repórter Sindical. E você que nos assiste, assim como o Franzinho já disse, nós encaminhamos as perguntas para a entrevistada, é sempre muito bom interagir. Então, a gente tem alguns meios que dão aí facilidade para você mandar sua pergunta, sua dúvida ou sugestão também, que é o nosso WhatsApp pelo endereço 011 99737 0067 ou também pelo nosso e-mail, que é o repórter@agenciasindical.com.br, e também tem o Facebook aí, que é outro meio também bem prático de você interagir conosco. Obrigada. E já temos perguntas? Já temos aqui. Já começamos. Então vamos às perguntas para que os telespectadores e internautas possam se manifestar da sua opinião, concordar, discordar ou muito pelo contrário. Hoje, já por e-mail, recebemos a pergunta de Eduardo Pavão, que é assessor de comunicação da UGT. Beijo, Edu. Lígia, qual a posição, na verdade, dos artistas em relação à discussão mundial dos direitos de imagem e copyright? Olha, meu querido Pavão, você acompanhou essa luta. Nós tivemos um congresso na China, em Pequim, em 2012. Por quê? A nossa lei 6533 de 1978 coloca claramente que o direito autoral pertence ao criador. Quem? Os artistas. Só que a questão do copyright, então, com outra leitura, entende que esses direitos pertencem a quem está produzindo. Tá. Olha, é que eu tive que me segurar em Pequim, porque eu fui mandada embora desse congresso, porque eu disse não. O Brasil tem uma lei. Então, esta lei, o nosso direito, ninguém vai tirar. Falei com o embaixador, falei com todo mundo, e aí eles disseram que o próprio chinês que estava comandando lá disse: essa mulher tem razão, mas se ela vem agora falar, a gente vai ter que voltar a começar tudo de novo. Então, nós estamos dentro do quê? De que permaneça esse direito que nós temos por lei junto ao mundo. Então, não existe. Para nós, o autor o criador, é o detentor do direito. Então, nós vamos cada vez mais trabalhar nesse sentido. E lutamos bastante, inclusive no nosso Congresso Nacional, para que isso permaneça e a gente não perca esse direito. Consagrado. Porque uma coisa é você criar. Muito bem, você está fazendo em novela, em cinema, tudo bem. Aí chega um dia que uma realidade, a vida não dá mais para que você continue exercendo a sua atividade. E aí o que acontece? E você, que já fez tudo isso, você não vai receber o que ele é de direito? Então, nós lutamos principalmente para manter esses direitos e a sobrevivência de muitos profissionais. Perfeito. Eduardo Pavão, meu amigo, camarada, quero crer que a sua pergunta tenha sido muito bem respondida pela Lígia, certamente foi. Agora, eu queria avançar o assunto sindicalismo e cultura, Lígia, sobre a questão do Vale Cultura. Quando o Vale Cultura foi instituído, eu fiquei muito feliz. Falei, puxa vida, finalmente agora pensou em alguma coisa que é estruturante, que é interessante. Alguns sindicatos já tentaram inicialmente colocar nas pautas de reivindicações para
fazer constar nas convenções coletivas, mas infelizmente isso não andou. Eu te pergunto, por que o Vale Cultura não pegou no Brasil? Ou estou errado? Você está certo, não pegou. E vou lhe dizer, eu fiquei muito feliz também quando foi lançado o Vale Cultura. Por quê? Assim que eu comecei no movimento sindical, eu disse, nós temos que estar junto à massa de trabalhadores. Então, vamos solicitar nas pautas de reivindicações que seja consagrado esse direito. Então, era uma coisa simples. E eu comecei a falar para o mundo. Quando isso veio à tona, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus do céu, que bom. Finalmente teve um eco de colocar realmente na pauta de reivindicação de cada categoria esse direito. Não é um benefício, é um direito que o trabalhador tem. Como qualquer, o vale almoço, o vale transporte, cesta básica. Cesta básica. É isso tem que estar junto. Bom, é que aí uma série de dificuldades são criadas. Eu acho que nós precisamos aprender a resolver problemas, solucionar problemas e não fazer cada vez mais que uma coisa complexa, uma coisa que é simples, possa parecer uma coisa demais. E lutamos muito, porque quando nós começamos a colocar quem é que tem direito ao Vale Cultura? Quem? Então, nós vimos que grandes empresas começaram a entrar neste bolso. Sim. Eu acho que isso prejudicou, porque isso deveria ficar exatamente junto com nossa área cultural e os sindicalistas. Então, haver realmente o apoio do governo, do executivo, mas fazer com que nós pudéssemos ter sob nossas mãos esse direito e garantir esse direito. Então, eu acho que a gente tem que começar a rever. Neste ano, a gente aprende as coisas. Sim. E a dificuldade... Eu sou otimista, eu sou corintiana, né? Então, vamos deixar bastante claro. Eu gosto de resolver. Vamos à resolução. Então, não é uma crise que me mete medo ou que me deixa nervosa. Não, nada disso. Tem um problema, como é que nós vamos resolver? Correto. Então, nós estamos num momento que eu acho necessário para a gente rever este Vale Cultura conforme de direito para fazer com que os trabalhadores possam comprar um livro, ir ao cinema ou assistir uma peça de teatro. E também assistir qualquer outra atividade cultural que ele bem. Museu! Olha, não dá para você não ir a museu. Sim. Museu é um composto como você aprendeu ABCD, sabe? Então não dá. Você estudar realmente aquilo, perpetuar, saber os nuances, isso é fundamental. Não dá para você amanhecer e você não ver um quadro na sua frente. Perfeito. Lígia de Paula, presidente do SATE de São Paulo, Sindicato dos Artistas e Trabalhadores em Espetáculos de Diversão do Estado de São Paulo. Eu queria dizer que nós temos uma sessão chamada, né? Fala Diese. Às vezes é Fala de AP, às vezes é Fala Diese. Antes de chamar a sessão, quero fazer um comentário. Porque o Diese, no dia 23 de dezembro, 22, completará 60 anos. Nós estamos na agência sindical fazendo uma série de matérias, reportagens, entrevistas a respeito desses 60 anos. Eu mesmo já entrevistei o Hugo Pérez, que foi seu presidente, entrevistei o Antônio Rogério Magri, entrevistei o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, o Ricardo Patá, presidente da UGT, e hoje eu tive a alegria de falar durante quase uma hora com o Walter Barelli, um grande Barelli, grande brasileiro, pessoa extremamente decente, um exemplo para todos nós. Então nós vamos falar do Diese durante todo o mês na agência sindical. Mas agora quem vai falar é o Diese, o seu diretor técnico Clemente Gans Lúcio. Vamos lá? Podemos chamar? Boa noite, Franzin. As centrais sindicais realizaram, junto com o setor empresarial, um evento importante, reunindo mais de 800 pessoas, representando a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, a UGT, a nova Central Sindical de Trabalhadores, a CSB e a CTB, que promoveram uma articulação que reuniu em setores empresariais também, especialmente da indústria, mas também do setor de serviço, comércio e agricultura, reunindo capital e trabalho para que tivessem um posicionamento comum em relação ao desenvolvimento brasileiro.
o diagnóstico de que a grave crise que nós enfrentamos requer uma unidade entre capital e trabalho para que possam juntos elaborar propostas que possam conduzir o país a uma retomada do crescimento econômico. E não só retomá-lo, mas sustentá-lo no médio e no longo prazo, com um processo de crescimento econômico gere capacidade de renda e de riqueza para que o país tenha condições de promover o seu desenvolvimento. Essa agenda foi formulada, foi lançada, um grande compromisso pelo desenvolvimento. Nesse compromisso temos 7 diretrizes de ação de curto prazo, que serão agora encaminhadas no seu detalhamento, apresentadas ao governo federal, demandadas pelas centrais e pelo empresariado como uma agenda de negociação propositiva, visando implementar esse conjunto de medidas para que o desenvolvimento brasileiro possa ser sustentado no médio e no longo prazo. Falou e disse o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, aliás, um sujeito extraordinário, muito competente, hábil para negociar, hábil para entender a dinâmica do movimento sindical e as diferenças que há entre os sindicalismos naturais. E deu um relato, eu estive, até estou assim cansado hoje, que eu fui cedo no evento no Encontro das Centrais e entrevistei muita gente lá, então eu estou cansado, porque se você fala com 20, 30 pessoas, parece que não, mas cansa, entrevista, etc, etc. Eu quero saudar esse evento chamado o Compromisso pelo Desenvolvimento, a meu ver, é o principal evento sindical do ano. Se juntar os polos dinâmicos da sociedade, que são o trabalho e o capital, para dizer, tem uma encrenca pela frente que é a crise, como é que nós vamos enfrentar essa crise, como é que nós vamos resolver, isso é que ali já falou. Nós temos que botar para funcionar o departamento de soluções, que o departamento de encrenca nesse país é impressionante como funciona 24 horas por dia. Então, parabéns ao movimento sindical por essa iniciativa e parabéns ao DIEESE, porque o DIEESE é que costurou e fez inclusive o manifesto que nós estamos divulgando no site da Agência Sindical, www.agenciasindical.com.br. Você lerá o documento e também no site do DIEESE, das centrais sindicais, da CUT, da Força, da UGT, de todas elas que foram lá, são, digamos, protagonistas desse importante movimento e dessa importante iniciativa. Me avisa, diga, Lígia. Eu queria dizer o seguinte, esse tema está tão latente em todos nós, essa necessidade de que a gente possa e vamos conseguir realmente transformar esse país, porque nós merecemos, a questão da crise. Eu já vou até introduzir um tema, Sim. que nós todo ano, nós fazemos uma avaliação dos nossos trabalhos. Isso o sindicato. O sindicato, a SATED-SP. Então, dessa forma, nós fazemos uma avaliação, uma implementação para o próximo ano, o que a gente deu resultado, o que a gente pode ter, enfim, através de uma assembleia. E este ano, o tema é crise. Só que nós vamos colocar um X no S, na palavra certo. Crise, colocamos um X. Fica CRI, Sim. que é o nosso setor, é a nossa área e o desenvolvimento para que nós possamos, com a nossa arte, transformar e contribuir para que a cultura chegue a todos. E mais, isso vai acontecer nos dias 16 e 17, agora de dezembro, das 13 às 17 horas. Onde? Lá no SATED-SP, Avenida São João, 1086, conjunto 401-402. E mais, nós vamos estar convidando muitas pessoas para estarem participando. No dia 16, vamos fazer com justa um sentimento maravilhoso, uma homenagem aos nossos diretores que faleceram, mas estão junto com a gente sempre, na nossa memória, no trabalho. O Antônio Buchan, o Walter Portela, a Aide Bittencourt, a mestra, e agora a Cilinha, porque perdemos, mas nós conseguimos ganhar realmente em luta, em desenvolvimento, cada um dentro de um setor sim, sim. ligado à área da cultura. E aí, no dia 17, a Assembleia, para então ver uma série de princípios e questões para a gente levar o ano de 2016. Depois, às 17 horas, porque todos nós merecemos, um refresco, né? Muito bom, muito bom. Então, estão todos convidados. Bacana, bacana. Obrigado, Lígia de Paula. O Edu me avisa que
que nós temos perguntas e a Ariane Soares é encarregada de passar as perguntas aqui à nossa convidada, ao convidado do dia. Hoje uma convidada, Lígia de Paula, artista, presidente do sindicato da categoria no estado de São Paulo. Vamos lá, Ariane. Ricardo Flight, que é jornalista do Sindicato dos Aposentados de São Paulo, ele mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, na verdade duas. Vamos encaminhar uma, depois a gente faz a outra. Não há como falar em cultura sem falar de educação. O sucateamento das escolas produz qual efeito nas massas de jovens que estão chegando à sociedade? Que bela pergunta do Ricardo, hein? A educação é o princípio de viver. Então, nós iniciamos dentro da própria família. Somos educados. E depois nós vamos conseguir aprimorar, ampliar o conhecimento. E nós não vamos parar nunca de aprender. A vida é assim, a vida ensina. Então, nós devemos entender como esse sucateamento, uma guilhotina, praticamente cortando todas as cabeças pensantes que nós precisamos para o futuro. Dar ao jovem, dar à criança uma oportunidade de aprendizado é uma honestidade, eu diria uma honestidade. Ser honesto como princípio cidadão, então dar sim. E eu acho que a sociedade deve cada vez mais intervir para que a educação ela aconteça para todos, porque é um direito. Rousseau dizia que nós cidadãos somos contratados. O Estado nos contrata. Agora eu gostei, porque cada criança que nasce já tem um CPF, não é? Então que se dê a cada criança esse direito de cada vez mais ele ter uma instrução que ele possa efetivamente conduzir a sua vida com dignidade. Eu conversando agora com meu amigo Lê Padilha e também com a Camila, que é minha assistente, da necessidade de começar a criança e estar realmente dentro da escola para que ela tenha um excelente aprendizado. Então, nós não podemos, nós devemos gritar. Gritar, porque às vezes não estão os ouvidos abertos a essa principal necessidade cidadã. Então, gritar. Não a essa destruição da escola. Não podemos. A questão da educação é um princípio, é um direito, é um dever, é uma obrigação. Então, o Estado assuma esse papel. Perfeito. Eu quero fazer um comentário. Desculpa que às vezes eu sou um pouco inflamada, mas não dá para a gente temas tão importantes e vitais a gente tratar com pouca emoção. Lígia de Paula, eu queria até aproveitar, Ariane, o que falou o nosso Ricardo Flight, para fazer um comentário a respeito do projeto de reestruturação do ensino aqui no estado de São Paulo. Quando eu tomei conhecimento, fazendo a ressalva de que eu não tenho nada contra o governador Alckmin, que acho até, todas as vezes que eu conversei com ele, foi muito afável, muito educado, mas eu conversei com a Bebel, que é a presidente da POS, porque eu queria entender essa questão de ciclos. E ela me convenceu de que a implantação de ciclos é uma coisa errada, porque é tecnocrática, já foi uma experiência que nós tivemos no passado e não deu certo. O Alckmin, que é muito prudente, cometeu uma imprudência, que poderá lhe ser fatal. Atacou o simbólico. A educação tem uma forte simbologia. O ambiente escolar é um ambiente mais ou menos sagrado. Você não pode, assim, em nenhum lugar do mundo se admite, por exemplo, polícia dentro de universidade. Aqui entrou na USP, a molecada estava fazendo algazarra, a molecada faz algazarra, é típico da idade, deixa passar aí, depois vai lá e resolve, conversando. Agora, ocupação nas escolas, jogando gás-pimenta em molecada, em adolescente, isso é errado. É uma agressão, não só às pessoas, não só ao movimento, mas é uma agressão ao simbólico, que eu quero crer que vai custar caro ao governador Alckmin. Eu espero que ele faça autocrítica e reveja o seu projeto. Então, a sua inflamação, a sua ênfase, ela é justa. Ela tem a absoluta base e é preciso que a gente fique indignado contra as coisas erradas de qualquer governo, de qualquer partido, porque o cidadão é a autoridade máxima da República. E é mais, foi o contrário. Agora está se propondo uma audiência pública, Jesus. Isso aí tinha que ser o princípio. Pois é. Primeiro conversar com as partes, você não pode fazer Olha, a sociedade avançou muito, só que algumas cabeças não avançaram junto com a sociedade. Pois é. Então, esse princípio de se falar
conversar, é isso que nós devemos exigir. Por falar em professor, olha, foi uma coincidência, que eu nem sabia que a reportagem é com o professor, o Guido, da POSP, né? O Guido, que acho que é diretor de comunicação, se não me engano, da POSP. Uma vez ele esteve na agência sindical tocando violão, ele é compositor, uma figuraça. Vamos lá, vamos à reportagem, podemos chamar? É importante os pais estarem presentes no cotidiano escolar, de forma que a sociedade como um todo vai interiorizando, né, a educação como um valor absoluto, um valor a ser defendido por todos numa sociedade democrática, que é através da educação de fato que a gente vai garantir o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento individual de cada um. Para além do exercício de retórica de muitos políticos que a gente vê aí, que defendem a educação, quando o pai, a mãe vai para a escola, participa do conselho, participa da educação do seu filho, consegue perceber com mais detalhamento as contradições que existem, né, e vai percebendo também a distância, por vezes, que há entre a retórica do governante e o que de fato acontece, né? E só com a participação popular eu penso que nós vamos ter uma educação pública de qualidade no nosso país. Muito bem, muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. E a Lígia tinha acabado de falar educação, Lígia de Paula, entrou o professor falando de educação, até parece que tinha sido combinado, mas não foi. Programa ao vivo, você vai fazendo a pauta na hora, você vai inventando, vai fazendo, você cria, né? Aquele negócio de crise, faz o X assim e cria, na verdade. Mas eu queria passar, Lígia, a perguntas, porque eu acho importante estimular a participação dos telespectadores, do ouvinte, de quem navega na internet, para que tenha interatividade, porque essa é o DNA da internet, a interatividade. Vamos lá, Ariane, podemos botar Ariane Soares, uma nova pergunta no ar? Vamos fazer agora a pergunta que foi encaminhada para nós hoje à tarde, de Robson Gil Gazola, jornalista, ele sempre manda e dessa vez ele mandou para a gente primeiro. Você vê possibilidade de entidades sindicais disponibilizarem seus espaços e colônias para apresentações culturais aos trabalhadores? Como seria isso possível? Você tem alguma ideia para que isso ocorra? Demorou. Como diz o povo, demorou. Mas, finalmente, olha, isso já ocorreu. Em 78, naquele movimento que nós fizemos na gestão da Lélia Abramo, chamava AUE dos sindicatos. Então, nós íamos aos espaços culturais e que não era usado para nenhuma atividade cultural dentro do sindicalismo e começamos a levar, então, peças de teatro. Naquela época, claro, estava a ditadura, então era importante falar que era necessário a gente começar a despertar para a democracia, não é? Então, isso já aconteceu. E é isso que nós queremos estar fazendo a partir de 2016, com esta vontade política de todo o sindicalismo, para voltar a fazer nos seus espaços, sim, a cultura, a manifestação cultural, seja de teatro, seja de circo, de dança ou qualquer cinema, pode ser feito, sim, e qualquer outra manifestação cultural. Nós queremos, eu vou dar o contato então, olha, vocês podem escrever para Camips, @gmail.com, que é a minha assistente e ela trabalha 24 horas. Você pode repetir? Camips, CAMIPS, @gmail.com. Mande, nós fizemos inclusive um levantamento dos espaços existentes. Fizemos em 95, até que todo espaço da cidade teria que ser sagrado nas escolas, onde tivesse um espaço vago, lá nós estaríamos manifestando atividade cultural. Então nós precisamos, eu peço um beijo para você que dê um tema que nós queremos para 2016. Muito bem. Eu quero registrar que o meu sindicato, Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, reabriu o Cineclube. Nos anos 80, fim dos anos 70, eu ia muito ali na Rego Freitas, 530 sobre a loja,
assistia filmes, naquela época passava em 16mm. É, Né? isso. Era o filme, às vezes parava para trocar o É, rolo, trocar né? o rolo. Então eu assisti vários filmes ali naquele espaço e fiquei feliz em saber que foi reaberto. Eu queria reafirmar o tema, às vezes você começou a nos assistir agora, que hoje no Repórter Sindical nós estamos tratando de sindicalismo e cultura. A Lígia de Paula, presidente do SATED, abre o ciclo. E é natural até que viesse cá um dirigente do Sindicato dos Artistas. Mas na próxima quinta-feira já temos um convidado, que é exatamente o Ricardo Flight. O Ricardo Flight, ele é jornalista, ele é escritor, ele é criador nessa área de design. Ele, de Mococa, fez uma luta lá pela preservação do cinema da cidade, trabalhou na agência sindical comigo e hoje trabalha no Sindicato dos Aposentados do Estado de São Paulo, nacional, aliás, lá presidido pelo Carlos Ortiz. Ele poeta, lançou um livro recentemente, bom livro, por sinal. Então ele vai falar dessa vivência dele enquanto jornalista, pessoa que pensa cultura, que escreve, que é poeta, dentro de um sindicato e também na linha de como é que se leva a literatura para o ambiente sindical, que vai ao encontro aqui do tema que nós estamos tratando. Lígia, você me dizia que vai haver agora uma reunião de balanço do sindicato no final do ano, mas parece que haverá um congresso também, aqui o 15º Congresso CETADED, aí, CETADED, o que é? CETATED. Onde vai ser, quando vai ser, por que então, vai ser? é lá no sindicato, o CETATED, 15º. E quando vai ser? Vai ser nos dias 16 e 17. Esse que é o congresso. Esse que eu falei. Mas tem um evento internacional, então, em setembro. Porque nós somos filiados à Federação Internacional dos Atores. Olha aí. Ela congrega 52 países. Puxa vida. E nos 5 continentes. E nós tivemos agora um encontro em Dublin, na Irlanda, e o tema foi Arte ao Vivo. Muito interessante, onde muitas manifestações, e é muito interessante porque a arte no mundo inteiro é tudo igual, a gente está sempre no mesmo caminho, sempre pensando e precisando dessa discussão. E aí, há 3 anos atrás, em Nova York, quando nós estávamos reunidos, eu propus que o próximo congresso da FIA fosse aqui em São Paulo, Estado, e também Brasil, América Latina. Fomos muito bem recebidos. E essa foi uma luta consistente para que se efetivasse, porque tem um custo alto. Sim. E isso é bancado pelo sindicato. Agora, quem quiser apoiar, está às ordens e a gente agradece muito. Porque nós vamos... Posso falar o nome do hotel? Claro. Então, é o Hotel Hilton. O Hilton, que agora é na Zona Sul de São Paulo, não é mais no centro. Isso, é lá na Zona Sul. Próximo a Berrini, na região da Berrini. Exato. Então, nós vamos fazer lá de 19 a 24 este congresso da FIA para discutir sobre um tema muito importante e preocupante, que é a diversidade. Tá. Então, quem são os trabalhadores e o que desejam? Todo tipo da mulher, da criança, nanismo, LGBT. Então, todo mundo vai estar lá discutindo, no mundo inteiro. Foi feito até um questionário. Então, dos dias 19 a 24 de setembro de 2016, lá no Hotel Hilton, vamos ter este congresso. E é nesse congresso, praticamente nós vamos ter reuniões também, isoladas, de cada continente. Vamos ter reunião também da FIA lá, do qual nós somos, né, também sócios, filiados. Que é a seção latina que é a seção da Federação. latina da Federação. E depois nós vamos, então, todo mundo discutir. É um processo maravilhoso de conhecimento, de prática, de conversa, há encaminhamentos políticos para a Unesco, para a OIT, uma série de mecanismos de mudança para que nós possamos cada vez mais melhorar a atividade artística e cultural do mundo inteiro. Bom, você disse que virão 5 continentes. Sim. Quantas pessoas você já 200 disse? pessoas. 200 pessoas. Vai ser... E artistas de todas as áreas? De todas as áreas. Tá. Então, vamos estar lá discutindo e eu espero que seja consagrado. E nós temos sempre esta maneira muito querida, né, de receber os nossos convidados. Já fizemos aqui em São Paulo
3 encontros da América Latina, em 2013, 2014 e 2015. Bacana. Trouxemos todos os países da América Latina. E claro, né, a gente procura receber muito bem, carinhosamente, Sim. e fomos muito elogiados nesse encontro lá em Nova York, de como o brasileiro recebe as pessoas. E para isso é uma gratidão, não só discutir temas importantes, colocar projetos, caminhos, desenvolver, discutir bastante essa atividade, mas da nossa forma solidária, amiga, companheira e realmente, e aí terminamos com a caipirinha, Sim. que todos eles adoram. Meu Deus do céu. Então isso também é um produto da cultura brasileira. Claro, bacana. E ficamos felizes. Muito bom, Lígia de Paula. Me avisa aqui o Edu, antes quero registrar que também estão conosco aqui no estúdio, a Camila, que já foi citada pela Lígia, que é jornalista, o Lê Padilha, que integra o SATED, né? E também a Gisele, que está aqui atrás das câmeras e fazendo as fotos, e os meninos da técnica, o Fabinho, o pessoal que nos ajuda aqui a colocar o programa no ar. Colocar um programa de TV ao vivo no ar é uma coisa complicada. Eu não imaginava que fosse tão complicado e o pessoal faz aqui com muito empenho e para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Então, obrigado a todos vocês. Eu vou fazer uma correção, a Camila não é jornalista, ela é pluricultural. Sim. É divulgadora do sindicato. Exatamente, e ela que Bacana. está fazendo esse trabalho muito bom. E ela fica a toda hora, a todo momento, ligada, recebendo, divulgando. Bacana. Eu mesma também. É esse procedimento que a gente viu. A gente está onde as pessoas querem que nós estejamos. Então, sempre ligado para que a gente possa desenvolver Bacana. melhor o trabalho. Obrigado, Lígia. Edu, temos um intervalo, agora vamos chamar um intervalo para te dar uma respirada e depois toca o programa novamente. Sindicalismo e Cultura com Lígia de Paula. Mais de 300 trabalhadores filiados a contrato, autoridades e lideranças sindicais do Brasil e internacionais participaram da abertura do 9º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, em Foz do Iguaçu. O presidente da Contrato, Moacir Roberto Techa Wesvaldi, enumerou os principais desafios da categoria, muitos deles ligados à ação da Confederação junto ao Congresso Nacional, órgãos do governo federal e conselhos de políticas públicas, e enfatizou a importância da qualificação do trabalhador. Nós não podemos esquecer de forma alguma da questão da nossa qualificação profissional. Turismo não se faz sem qualificação. Turismo não se faz com pessoas desculpa a expressão, mas aqui no Brasil a gente pega a laço, que vem de qualquer forma aqui para dentro desse hotel. Nós podemos estar pecando, Carlos, e muito, se nós não qualificarmos os nossos trabalhadores. Não adianta ter uma estrutura monstruosa, bonita, cheia de abajures, cheia de ornamento dentro dos grandes hotéis, se nós não tivermos a peça mais importante dentro daquele empreendimento, que é um trabalhador efetivamente qualificado. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Eu vi ali o Moacir Teske, presidente da Confederação, meu amigo de tantos anos, e que a Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, realizou um belo congresso lá em Foz do Iguaçu e fiquei feliz porque realizaram, viu, Lígia, o primeiro congresso da juventude. Olha, que ótimo, já atraí a juventude para ir. Pois é, Muito. porque a juventude, a meu ver, está muito afastada do sindicalismo e é preciso criar meios que estimulem o jovem a ter militância e participação sindical. Porque não é sindical, é participação cidadã. Cidadã, com certeza. É isso que nós temos crianças de 5 anos, a partir dos 5 anos, que são nossos associados, Olha aí. mirins. E eles têm uma atividade... Que são atores, participam de comerciais, etc. Tem programas. Eu fui entrevistada por uma apresentadora, né? E eles são atuantes, eles gostam, eles procuram saber do que está sendo feito. Enfim, isso eu acho que é um programa muito interessante. Bacana, bacana. Eu vou aproveitar aqui e mostrar um jornal sindical, que é o Jornal dos Servidores Municipais de Guarulhos,
Servidor mostra união e derrota RJU injusto. Mobilização em toda a base e nas ruas fez prefeito recuar. RJU é regime jurídico único. E aqui embaixo fala da inauguração do clube de campo do sindicato. Mais de 3.500 participam da festa. A foto aqui do Pedro Zanotti, participando da Assembleia, inequívoca foto da praça cheia de servidores que se mobilizaram por uma causa justa. Quero também mostrar um outro material, se o Edu me permite, sobre os 30 anos do livro Brasil Nunca Mais, que foi o livro que relacionou, que é da questão da tortura, listou os torturadores, entregou a ficha da canalha que fez o serviço sujo nos anos de chumbo. 8 de dezembro vai ter uma fala, os resquícios da ditadura. Dia 10 de dezembro, Pastorais Sociais e Comissão de Justiça e Paz. Algumas pessoas vão falar, inclusive o doutor Fábio Conde Comparato, pessoa muito séria. No dia 8 e dia 10, das 19 às 22 horas, na POSP, Praça da República 282. O nosso programa hoje fala de sindicalismo e cultura. A Lígia já falou do projeto AUE, que foi tocado pela Lélia Abramo, que eu conheci, a Lélia, né? Da família dos Abramo, de uma família de gente de esquerda, de muita militância, Cláudio Abramo, Perseu Abramo, Lívia Abramo, gravador, artista plástico, muito talentoso, e dos espaços que os sindicatos têm e que na época se fez uma espécie de inventário desses espaços para ocupação. Eu queria saber, e aliás quero propor aqui, por que o Sindicato dos Artistas não faz uma espécie assim de curso que monitore os sindicatos, para que cada sindicato monte seu grupo de teatro amador? Você acha que dá jogo? Claro. E ocupe seu espaço? Claro. Isso aí é importante. E em Dublin foi discutido a questão do teatro amador, que é uma verdadeira escola. Então, a gente tem que fomentar. E é nesse trabalho que eu estou pensando junto com o Lê e com a Camila, para que nós possamos efetivamente, 2016, estar aí, em todo espaço, agilizando, fazendo, fomentando. Porque a arte, a cultura, não é só para aquele que quer ser profissional. Sim. Não, ela é necessária para o médico, para o advogado, para o engenheiro. Saber falar, inclusive, expressar e fazer com que as pessoas consigam entender o que está sendo dito, é uma forma de que a gente possa servir cada vez mais. O profissional artista, ele pode contribuir. Então, nós estamos organizando isso para fomentar em qualquer meio, de qualquer forma, para que surjam grupos de teatro, grupos de dança, grupos circenses, para que cada vez mais eles consigam entender. Aí depois você vai querer ser profissional ou não, aí vai ficar... porque o sindicato ele tem assim, ele tem, então, a pessoa que está entrando, a pessoa que pensa ser profissional, sim, sim. Aquele que já é profissional e aquele que já está se aposentado, já está se aposentando. Então, dessa forma, nós cuidamos de todos. Sim, sim. E está aí uma boa... E conto com você, com Bacana. o seu programa, para cada vez mais divulgar esse nosso interesse. Bacana, porque uma carência muito grande nos sindicatos, aí saindo um pouco da cultura, é a parte da expressão, da comunicação. O dirigente, às vezes, ele tem muito conteúdo, ele tem muita experiência de vida, muita experiência de militância, mas não tem a facilidade da expressão. Eu acompanho no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região um trabalho feito pela professora Márcia, que é um trabalho, ela é fonoaudióloga, professora, fantástico. E ajuda muito na dicção, ajuda muito na colocação da voz. Às vezes vai falar numa assembleia, tem que falar meia hora, uma hora, se não tiver técnica, já era, detona com as cordas vocais. Eu quero crer que, no caso dos artistas, eu vejo você falando, se expressando, fala com o corpo, né? É. E o artista, mais do que ninguém, sabe se expressar, digamos, de uma forma assim, inteira, né? Com certeza. Isso seria bom se levar uma espécie de... Curso rápido. Como se dizia antigamente, oficina. Umas oficinas. Laboratório. Isso. Exato. Laboratório Exato. para os dirigentes sindicais. Eu fiz uma experiência, desculpe, não só para atividade, mas também apoio à casa. Então, os jovens infratores. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz em Sorocaba. Uma coisa maravilhosa, eu apresentei o teatro na vida desses jovens. Foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, porque eu descobri ali que esses jovens... Eu tenho um projeto e nós propusemos ao governo do estado colocar em todas as casas
que pudesse usar o mecanismo da arte e da cultura para desenvolver um programa social junto a esses jovens que são infratores. E foi uma experiência maravilhosa que eu quero também voltar a isso, porque ajudar a construir a personalidade de cada um que está nessa situação é um dever. E ali eu vi, por exemplo, crianças que não sabiam mais se expressar. Então eu fiz um laboratório e foi muito interessante, eram 150 jovens. E eu não quis ninguém ali no espaço onde nós estávamos. Tem um guarda, eu não quero ninguém, eu só quero os meninos e eu. Então nós ficamos fazendo o laboratório, desde assim, eles deitados no chão, fazendo a respiração, fazendo sentimentos, as palavras, o que eles queriam se manifestar. E aí até passar realmente para gritos. Aí foi um Deus nos acuda, porque veio todos os polícias. O que está acontecendo? Eu falei, não, é apenas a catarse, a velha e boa catarse. Aí a gente, no laboratório, você vai transformando. Bem, foi maravilhoso, maravilhoso. E tinha um grupo em particular que eu fiquei encantada com tudo que eles faziam. E aí eu disse naquela avaliação geral para o grupo de pessoas que estavam lá, todo mundo falava e eles perguntaram e eu disse, mas tem um grupo aqui que é maravilhoso, eles são inteligentes, eles são sensíveis, eles são criativos. Eu danei a falar e todo mundo falou, mas quem é esse grupo? Onde está? Eu falei, não, esse aqui, não, esse não. Era o pior grupo conforme a visão daqueles que estavam lá. Eu disse, não, gente, eles são maravilhosos, tem que aprender a tratar com eles para que eles possam desenvolver. Aí, no começo, eles diziam para mim, o que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer? E aí eu disse, você quem está te pagando? Eu falei, não, ninguém. Então, você vem às suas próprias custas, você pega um ônibus, você vem aqui, você paga a tua comida, você vem aqui para falar com a gente? Eu falei, claro. Você vai escrever um livro? Você vai fazer um filme? Eu falei, não. Eu quero só dizer, porque eu fui uma criança, problema. Aí eles, eu fui uma adolescente, problema. Eu fui uma adulta, problema. E sou uma idosa, problema. Então, o problema não é problema. Então, o que importa? Aí eu fiquei da turma, aí eu virei, não era mais frio, eu virei quente. Então, todo mundo ali. E naquele exercício, e depois conversando com um psiquiatra, um neuro, eu disse para ele, olha, eu estou aqui com uma dificuldade. Ele disse, busque, quando essas crianças estavam na infância, trazer fotos. Eles não conseguiram. Eles já não são mais. Então, botaram uma máscara. E só para encerrar, o que mais me deu uma sensação de espanto foi que eles não sabiam fazer cara de mal. Eu falei, faça cara de mal, e nenhum conseguiu expressar um mal. Quer dizer, tem jeito, né? Pois é. Tem jeito, o ser humano tem jeito. Então, o que nós queremos? Porque você disse, eu estou cansado. Você pode falar 10 horas. 10 horas. Mas desde que você tenha uma técnica e você possa, de fato, tratar com a questão com uma pauta de reivindicação não é fácil. Você tem que fazer com que a classe patronal entenda que aquilo é um benefício não só para os trabalhadores, mas também para a classe patronal. Então, é isso tudo que nós tratamos. E tenho bons profissionais que vão aderir a esse programa. Vamos fazer isso. Muito bem, muito bem. Eu vou me inscrever como aluno lá, depois você me passa o e-mail, como é que faz para eu me inscrever lá no primeiro, para aprender como é que faz, como é que se expressa, como é que extrai de si próprio mais qualidade, mais comunicação, mais ênfase, mais energia. Para tocar a vida. E por aí adiante. Não só para a profissão, para a vida, evidentemente. Nós temos perguntas, eu quero passar para a nossa Ariane Soares, quem temos, o que temos, e se a última, já passe para a nossa Lígia de Paula, por favor. Temos a última pergunta aqui, que é do Ricardo Flight, ele já havia enviado no início do programa, porém antes de fazê-la, eu gostaria de lembrar a você que nos assiste sobre os nossos canais de comunicação. Para enviar pergunta, você pode encaminhar para o e-mail repórter@agenciasindical.com.br, repetindo, repórter@agenciasindical.com.br, ou pelo WhatsApp 011 997370067. Se você nos assiste pelo site da Agência Sindical,
Lembrando também que nós temos a TV Agência Sindical, que é tvagenciasindical.com.br, é bem fácil. Agora, se você já está no canal, continue navegando, é muito fácil de conhecer. Nós temos aí bastante editoria e um produto bacana ligado ao sindicalismo e ao mundo do trabalho. Agora vamos às perguntas. Lígia, quais os desafios de se propagar cultura em um país que o povo luta pelo básico, como educação, moradia e etc? É muito fácil. É muito mais fácil do que nós pensamos ou imaginamos. Porque a cultura, ela vai te propiciar desenvolver o que mais você tem de criativo para que você possa lutar. A questão do alimento, a questão do transporte, a questão da saúde. Você vai aprender a ser um ser humano, um cidadão. Então, ela está diretamente ligada. Você vai aprender, não se coloca mais no mundo se você não tiver uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação. Então, você tem que se preparar. E a arte e a cultura, ela vai conseguir colocar com que as pessoas... Então, por isso que eu fico muito feliz que a gente possa, efetivamente, trabalhar no meio sindical, mostrando essa diferença. Eu não estou vendendo nada que não seja extremamente importante e necessário para a vida. O que eu estou dizendo de coração e solidariamente é que quando você olhar a arte e a cultura, você vai estar se percebendo como um cidadão e exigindo que você seja valorizado e respeitado. Muito bem, eu quero fazer uma observação. Eu fiz programa de rádio no interior, em Americana. E eu fazia um programa numa rádio AM. E era um feriado prolongado. E o prefeito viajou, o delegado foi pescar, o fora de recesso. Eu disse, puxa vida, como é que eu vou fazer um programa de 1h30? 1h30 no rádio não acaba nunca, né? Então eu combinei com o maestro, tinha uma orquestra na cidade, tinha banda e tinha orquestra. E o maestro foi lá no estúdio levar alguns instrumentos e dizer quais eram os movimentos de uma sinfonia, o papel de cada instrumento, etc. Então eu fiz o programa basicamente sobre isso, embora o meu programa fosse de tema mais político, etc. Eu aproveitei aquele marasmo do feriado para tocar o programa. E aí eu levei lá um disco do Beethoven e tocava lá um pedacinho e o maestro explicava. E começou a chover telefonema na rádio. E o padre da cidade, que até eu não gostava do padre, eu não gosto de padre, né? Eu sou anticlerical. Nada contra a religião, mas a figura do padre eu não gosto. E o padre até me ligou e disse, puxa vida, eu nunca pensei que na cidade aqui pudesse tocar, explicar como é que é uma sinfonia. Então, às vezes, a questão da cultura é só uma oportunidade. É só oportunidade, é só você ter o gesto de ir tomar a iniciativa, que aí as pessoas dizem, puxa vida, há um outro mundo, além da ponta do pé, que olha para baixo e enxerga a ponta do pé, que eu não tinha pensado, eu não tinha me ligado. Esse mundo é o mundo da cultura. Ele abre os horizontes, ele cria uma nova perspectiva no seu modo de ver as coisas, também na sua vida. Lígia de Paula, presidente do SATED, Sindicato dos Artistas de São Paulo, me avisa o Edu que tem um arquivo sindical. É uma entrevista que houve, se não me engano, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no OGT, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, quando lá esteve a nossa presidente Dilma Rousseff. É arquivo, é memória, vamos mostrar aqui no Repórter Sindical. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Nós vamos entrevistar seu presidente, Ricardo Patá, que também preside a UGT. Ricardo Patá, dia 31 de julho, a presidente Dilma visitou esta casa, este sindicato. Como é que foi sua visita? Estava programada ou foi um feliz acontecimento? Franzinho e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, no Câmara Aberta, foi um momento de muita sorte. Eu estava presente num evento na prefeitura, onde a presidenta estava anunciando o lançamento de 8 bilhões de reais para mobilidade, transportes, para a infraestrutura de São Paulo. E eu estava lá junto com o meu companheiro Wagner da CUT. E aí, acabando a cerimônia, nós fomos cumprimentar a presidente. E aí a presidenta tinha dito que numa possível viagem futura ela viria fazer uma visita para o sindicato. Eu falei, mas presidente, o sindicato é aqui do lado, é só atravessar a rua. Ah, é? Então vamos lá.
E acho que foi um ato tão humilde, tão importante da presidenta. Ela veio andando pelo Vale do Anhangabaú, as pessoas cumprimentando, mandando beijinhos. E aí ela veio ao sindicato, ficou 1 hora aqui, conheceu várias instalações, foi um momento de muita felicidade para nós comerciários. Teve uma repercussão porque todos os comerciários do Brasil se sentiram abraçados por ela, se sentiram visitados por ela, por terem vindo aqui nos sindicatos comerciários. Ela ficou preocupada quando eu disse da questão da rotatividade, da informalidade, temas esse, Franzinho, que você sempre no teu programa coloca com ênfase. Um Brasil rico como o nosso tem ainda problema dessa natureza. Então foi um momento de muita felicidade que está marcado perenemente na história desse sindicato. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos ao vivo com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. E hoje tratando de sindicalismo e cultura, abrindo a série com a nossa Lígia de Paula Souza. Já falou de tanta coisa, já falou da sua experiência junto aos sindicatos, com a Lélia Abramo, quanto o grupo de artistas, uma experiência bonita na Fundação Casa, da necessidade de levar a arte para dentro dos ambientes sindicais, do censo que fizeram, mais ou menos, o levantamento dos espaços que há nas entidades sindicais. Enfim, falamos de tantos assuntos, falou do congresso que vai ter agora no fim do ano, daqui a poucos dias, do evento internacional que vai ocorrer em São Paulo no final do ano que vem. Enfim, é interessante ver como esse ambiente artístico é dinâmico. A gente pensa que sindicalismo... Eu não, porque eu trabalho na área, eu sou obrigado a ter uma visão mais concreta. Mas as pessoas às vezes pensam que sindicalismo é só de metalúrgico, de condutor, de cortador de cana. Não. Tem sindicalismo de artistas também, é um sindicalismo ativo, como mostra a Lígia. Mas eu queria, Lígia, para não perder, nós estamos já quase no final do programa, voltar aqui ao tema sindicalismo e cultura. Às vezes você vai numa categoria que é de gente mais simples, cujo grau educacional é muito assim, primário, e você vai falar de cultura, a pessoa pensa, mas negócio de cultura é para a classe média, negócio de cultura é para o andar de cima, é para os mais ricos. Eu te pergunto, como é que leva essa cultura para um sindicato, por exemplo, de varredores de rua, de asseio e conservação, de empregadas domésticas, de vigilantes, de pessoas que têm uma vida mais simples? A gente tem uma concepção tão errada das pessoas que a gente deveria entender melhor. Todo mundo aceita aquilo que é bom e entende com clareza. Então é muito interessante que qualquer pessoa está aberta para aderir à arte e à cultura. Se você já tivemos experiências de mostrar um quadro, é Picasso, o que significa? E a pessoa vai dar uma concepção dentro daquilo que ela entendeu daquela obra. Do seu universo. Do seu universo. Então, isso é universal. Isso não há nenhum... você não precisa... só o crítico é que vai fazer realmente elaboradas teses e propostas. Mas qualquer pessoa que bateu o olho, sentiu, ele fala com espontaneidade sobre aquele assunto. Eu tive uma visita, conheci São Paulo inteiro, quando nós lançamos o vídeo do Muito Além do Cidadão Kane. Eu conheci São Paulo inteira, visitando os mais diferentes locais e pessoas. Depois do vídeo, nós tínhamos um bate-papo. Era impressionante como as pessoas entenderam aquilo que estava com muita dificuldade, no meu entendimento, achava, mas expressavam com muita facilidade sobre aquele assunto e sobre o que nós estávamos conversando. Então, por favor, vamos baixar as garras e achar só o erudito, que quem sabe ou está aqui ou ali é que sabe das coisas. Eu lembro muito das pessoas do meu pai, da minha mãe. Minha mãe fez até o 2º ano. Mas só que naquela época, ela me contava que todo o grupo estava 1º, 2º, 3º e 4º. Então, ela terminava o exercício, ficava vendo do 1º ano, ela ficava vendo do 3º. E ela sabia, ela era de um conhecimento que, você diz, hoje até é difícil a gente encontrar em grau universitário.
Então, o que eu digo, a experiência, a possibilidade de você conhecer, ela é infinita e não podemos menosprezar. Quero dizer rapidamente uma coisa, nós não podemos colocar que a pessoa humana, ela não tenha o seu juízo, conhecimento, para que ela possa se servir da arte como um benefício para ela ser cidadã. Esse é um universo para todos. Esta é a coisa mais democrática que eu entendo. A arte é a coisa mais democrática que existe. E ela veio em função de dizer, a história somos nós. Perfeito. E fazemos. Muito bem, muito obrigado, Lígia de Paula, atriz, militante da cultura, presidente do Sindicato dos Artistas da TED de São Paulo. Obrigado por esse momento que passamos juntos aqui, essa é uma hora de conversa muito produtiva, muito fértil, instigante, e nós vamos chamar em outras ocasiões para que você, ou a gente faça matérias, reportagens, ou você venha aqui ao nosso programa para a gente tratar de cultura, da luta dos artistas pela profissionalização, por contratos mais regulares, por melhores condições de trabalho, pelo reconhecimento e pela dignidade da sua atividade. Muitíssimo obrigado a você, obrigado a todos aqui que ajudaram a colocar o programa no ar e obrigado a você que nos assiste, nos acompanha, especialmente a quem participou do programa. Na próxima quinta-feira, segundo programa do ciclo Sindicalismo e Cultura, com jornalista, escritor e ativista e meu amigo Ricardo Fleit. Então até lá, um forte abraço a todos e a todas. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.